Bem, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriele, professora de Práticas Experimentais, e eu estou gravando essa aula para fazer uma revisão sobre o conteúdo de misturas que nós estudamos nas nossas últimas semanas. Bem, como a gente já viu nas aulas, né, a mistura é a junção de duas ou mais substâncias, tá? Quando a gente junta dois ou mais componentes, a gente vai chamar isso de uma mistura em algum lugar, tá? E cada um dos componentes que vai fazer parte dessa mistura, a gente chama de componentes, né? Ou de constituintes. Uma coisa importante para vocês entenderem bem esse conteúdo é saber o que é fase, tá? Por isso que eu vou explicar aqui direitinho para vocês. A gente vai chamar de fase cada uma das partes, tá? Das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme. Aqui, através desse desenho, a gente consegue entender melhor o que é isso da fase, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma mistura de água, provavelmente água, tá? E essas bolinhas aqui, tá certo? Então, o que é que a gente vai chamar aqui de fase? Fase é o que a gente vê de uma forma homogênea, né? De uma forma uniforme. Então, a água é uma das fases, né? Esse líquido é uma das fases. E isso aqui, essas 5 bolinhas, é a outra fase, tá? Então, a professora, não é uma fase, duas fases, três fases, quatro fases, cinco fases, seis fases? Não. A gente só considera a fase o que tem o mesmo tipo de aspecto, tá? Então, a água, o líquido, é uma fase e essas bolinhas, como elas são compostas de forma parecida, isso aqui a gente considera uma segunda fase, tá bom? Então, quando a gente tem duas fases numa mistura, a gente diz que é uma mistura bifásica, que é uma mistura com duas fases. Aqui a gente tem uma trifásica, bem fácil de perceber, né? É um líquido rosa, um líquido amarelo e um líquido transparente. Então, aqui é uma mistura trifásica, tem três componentes, três fases, tá? Uma fase, duas fases, três fases. E aqui uma mistura com 4 fases, né? Uma fase, duas fases, três fases, seria essa mistura aqui, a gente adicionando as bolinhas. Então, a gente não conta cada bolinha uma fase, tá? Como elas são iguais, elas são compostas da mesma coisa, então a gente considera mais uma fase. Então, dá 4 fases. Aí, de 4 fases em diante, a gente vai dizer que é polifásica. Essa palavrinha poli significa muito. E vimos também que as misturas elas são classificadas em 2 tipos, tá? Existem muitos tipos de misturas, muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, quase tudo que a gente lidar no nosso dia a dia, até uma água mineral, tá? É uma mistura, mas a gente classifica, né, para estudar elas em 2 tipos, que é as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Homo significa igual, tá? Então, as misturas homogêneas é aquelas que vão apresentar uma única fase, ou seja, se vem de igual, a gente vê uma coisa só, tá certo? Então, homogêneas são aquelas misturas que a gente vai conseguir ver só uma coisa só, não consegue distinguir os diferentes componentes, os diferentes constituintes que tem naquela mistura, mas tem. E as misturas heterogêneas são aquelas que vão apresentar ou duas ou mais fases, tá? Então, a gente vai conseguir ver duas coisas diferentes ali, ou então até mais, dependendo de quantas coisas existem misturadas, né, naquela mistura. Aqui, alguns exemplos de misturas homogêneas, tá? Água e sal, por exemplo. A gente coloca o sal na água, esse sal se dissolve, né? Então, isso é uma mistura homogênea. A gente não vai conseguir ver onde tá o sal, tá? A não ser que a gente coloque muito sal, mas muito sal, tá? Aí alguma partezinha se dissolve e outra parte fica aqui no fundo. Aí nesse caso, passa a ser heterogênea, mas aqui é uma quantidade não muito alta, tá? Que a gente tá falando de sal. Então, vai se dissolver toda e a gente não vai conseguir separar. Então, ver uma coisa só, tá? Mesmo se a gente ver no microscópio, a gente não consegue ver o sal separado da água, porque ele se dissolveu completamente, tá bom? O vinagre, tá? Várias coisas assim que a gente tem no nosso dia a dia. O álcool, por incrível que pareça, esse álcool 70% que a gente está usando para matar o coronavírus. O vinagre, a gente vê uma coisa só, tá? Vê com um líquido de uma cor só. Mas, por exemplo, aqui no vinagre a gente vai ter o ácido acético, que é o que a gente chama mesmo de vinagre. Vai ter água, vai ter conservante, tá certo? Então, tem várias coisas misturadas, apesar que a gente vê uma coisa só. O perfume também, a gente vê uma cor só, uma coisa bem misturadinha. Mesmo que a gente deixe muito tempo parado, ele
não sedimenta aqui no fundo, tá? Que a gente vai ver que isso é até um tipo de separação de mistura, mas ele fica bem homogêneo. Então, é uma mistura homogênea, tá? No perfume a gente vai ter álcool, vai ter alguns óleos, principalmente os óleos que vai dar o cheiro do perfume, vai ter água também. Aqui eu também coloquei outros exemplos de mistura, mas para mostrar que a gente pode ter misturas em outros estados físicos da matéria, que geralmente os professores falam mais das misturas que envolvem dois líquidos ou um líquido e um sólido. Mas, por exemplo, um brinco de ouro, uma aliança de ouro, ele é uma mistura também. Não parece que é porque a gente vê uma cor só, vê só o dourado, né? Que vem do ouro. Mas ele também, no ouro, a gente geralmente vai ter uma mistura de ouro, prata, tá? Às vezes cobre. Vai depender de quanto é esse ouro, tá? Por exemplo, um ouro 18 quilates, ele tem 18 partes de ouro e 6 partes de outros componentes, de outros metais misturados, tá? A não ser que o ouro seja 24 quilates. Se ele for 24 quilates, ele realmente é 100% ouro. Só que esse não é bom para fazer joias, porque fica muito macio, fica fácil de quebrar, de amassar, principalmente de amassar, tá certo? Então, geralmente o ouro bom para joias é o 18 quilates, é uma mistura de ouro, né, com prata, com cobre. Aqui a gente tem uma estátua de bronze, tá? Apesar que dá pra ver umas cantos com as cores um pouco diferentes, mas o bronze em si, principalmente se a gente olhar sua estátua nova, a gente vê uma cor só, o aspecto é totalmente homogêneo, mas mesmo assim ele é uma mistura de vários tipos de metais, tá? O bronze, por exemplo, ele vai ter principalmente cobre, que vai dar até o aspecto melhor da cor, mas também vai ter estanho e vários outros elementos, tá certo? Então, a gente vê uma coisa só, mas é uma mistura de metais. E até mesmo o ar, tá? O ar é uma mistura de gases, né? Às vezes tem um pouco de vapor de água também, mas a gente não vê, né? Não vê que é uma mistura, mas é uma mistura de nitrogênio com oxigênio, que é o que a gente respira, tá? E além dos outros em quantidade muito pequena. Vamos então agora para as misturas heterogêneas, tá, gente? As misturas heterogêneas, então, vão ter duas ou mais fases, tá? Aqui eu coloquei essa mistura de óleo, né, uma fase, água e areia, né, são 3 fases, a gente chama de trifásica. Aqui é uma mistura, é um óleo trifásico, né, o nome já tá dizendo. É uma mistura trifásica, tem, ó, 1, 2, 3 tipos de óleos diferentes que não se misturam, tá? Se a gente sacode, eles parece que assim que estão bem misturados nos outros, mas conforme a gente deixa um tempinho, eles se separam direitinho, tá? Então isso é uma mistura trifásica também, assim como o óleo, a água e a areia. Aqui eu coloquei um drink, tá? Um drink, ela vai ser uma mistura que vai ter a quantidade de elementos que vai ser colocado, tá? Aqui tem esse suco vermelho, deve ser morango, esse suco amarelo, tem pedaços de gelo, seria uma terceira fase o gelo, e ainda tem essa plantinha aqui, eu não sei o que é isso, né? Essa hortelã, deve ser hortelã. Então, essa aqui seria uma mistura de 1, 2, 3 fases contando o gelo e 4 fases contando essa plantinhazinha, essa folhinhas, tá certo? E aqui também a gente pode ter uma mistura envolvendo líquido e gases, por exemplo, que é o caso da água gaseificada. Isso também é uma mistura homogênea. A gente diz que tem 2 fases, que é a água, né? E os gases que a gente consegue ver misturados na água seria a segunda fase. Bem, gente, isso aqui é uma pegadinha para vocês. Se eu colocasse aqui a imagem para vocês dizer se é a mistura homogênea ou heterogênea, provavelmente todo mundo ia falar que é a mistura homogênea, porque a gente consegue ver a olho nu uma coisa só, tá? Tá bem homogêneo. Mas se a gente olha no microscópio aqui, ó, como que é? A gente vê várias coisinhas separadas, tá? Que isso aqui são bolinhas de gordura. Então, o leite, por incrível que pareça, ele é uma mistura heterogênea, não uma mistura homogênea. Porque quando a gente vê no microscópio, vê mais de uma fase, né? Nesse caso aqui, vê bem 2 fases, que é o líquido mais a gordura misturada, tá? Então, mesmo que a gente, quando a gente fala de mistura homogênea e heterogênea, a gente tem que considerar o que a gente vê em microscópio, tá certo? Só que geralmente bate com o que a gente vê olho nu, por isso que é fácil de classificar as misturas. O leite é uma exceção. O sangue também é uma exceção, assim como o leite. Parece ser uma mistura homogênea,
mas é uma mistura heterogênea porque quando a gente olha no microscópio dá para ver várias partes formando, tá? Como aqui essas bolinhas que são os glóbulos vermelhos, né, ou hemácias, e essas duas aqui que são os glóbulos brancos. E também temos as plaquetas, que aqui não tá dando muito bem para ver nessa foto. Mas o sangue, assim como o leite, é uma mistura heterogênea, porque quando a gente olha no microscópio, vê várias partes diferentes formando. Bem, gente, existem vários processos, né, de separação de misturas. Muitos deles a gente usa no nosso dia a dia e nem percebe, outros que são difíceis de ser usados, requerem equipamentos caros, então que vão ser usados mais na indústria, tá? E a gente vai estudar um pouco deles aqui. É importante vocês atentarem que esses processos eles vão depender de algumas características, tá? Primeiro é o tipo de mistura, se é uma mistura homogênea, né, que é aquela que a gente vê uma coisa só, ou se é heterogênea. É mais difícil de separar homogênea do que heterogênea, tá? E também das características desses constituintes das misturas, tá? Como o estado físico, ou seja, se aquilo é sólido, líquido, se é gasoso, a densidade, que é se consegue, se algum componente, se ele afunda ou se ele flutua na água ou em outro líquido, tá? A solubilidade tem a ver com se ele se dissolve ou não num solvente, tá bom? Entre outras propriedades. Vamos começar aqui um método bem simples, que é a catação. Todo mundo já usou alguma vez na vida, ou pelo menos já viu alguém usando, que é somente usar a mão ou algum instrumento para separar uma mistura que tem sólidos, né, visivelmente diferentes. É o caso, por exemplo, aqui que vocês estão vendo de uma pessoa catando feijão, né? Ela vai separar o feijão que é sólido, né, de pedacinhos de pedras ou até mesmo de outros feijões que estão estragados, enfim. E aqui catar lixo, né? Então os catadores eles separam aquele lixo que interessa, que pode ser reciclado, do lixo que não dá para reciclar. Outro método bem rotineiro nas nossas vidas é a filtração, né? Nele, parte de uma mistura é barrada por um filtro, daí o nome filtração, e serve, nesse caso, para separar sólido de líquido. É o caso quando a gente filtra café, né? Quase todo mundo já fez isso ou já viu alguém fazendo. Então, o filtro, ele vai barrar a parte sólida, que nesse caso é o pó de café, tá? E vai deixar passar o líquido. E nesse líquido vai ter água, tá? E no caso do café, né, vai ter também a parte do café que ficou dissolvido na água, então tá no estado líquido, tá certo? O outro método é a peneiração, só que ao invés de ser feito por um filtro, é feito por uma peneira, tá? A peneira vai ter poros maiores do que o filtro. Geralmente a gente até consegue ver bem esses poros da peneira. E justamente por isso ela vai ser usada principalmente, a peneiração vai ser usada principalmente para separar sólidos maiores de sólidos menores, como é o caso quando a gente peneira a areia, tá? Então as partículas menores de areia passam e as maiores, né, ficam retidas pela peneira. Então serve para separar sólidos maiores de menores, mas também muitas vezes nós usamos para separar sólidos de líquidos, que é o caso quando nós peneiramos algum suco, tá? Então aqui no caso é um suco de maracujá, a gente vê que as sementes de maracujá, que é o sólido, fica retido na peneira, essas sementes ficam retidas na peneira, enquanto o líquido passa. Vamos para a flotação, esse é um método que a gente não usa no nosso dia a dia, ao contrário do que eu já falei antes, tá? Ele é um método que serve para separar misturas heterogêneas, isso é, misturas que a gente consegue ver as diferentes partes, tá? Geralmente na internet vocês encontram principalmente esse exemplo de flotação, que é a separação de areia de serragem, tá? Então serve para separar dois sólidos ou serve para separar um sólido de um líquido. Em ambos os casos, a diferença assim, da flotação em relação a outros métodos é que são inseridos bolhas de ar no líquido, tá? E aí o que é que vai acontecer? Quando você insere essas bolhas de ar, e você insere aqui, por exemplo, nessa água, um dos componentes se adere às bolhas de ar, nesse caso aqui a serragem, tá? Então ele acaba flutuando e fica aqui em cima, essa parte formando tipo uma espuminha. Então basicamente é essa a ideia do método, tá? Então um dos componentes vai se aderir às bolinhas de ar e vai formar uma escuma, tá?
Esse método, como eu falei, ele não é muito usado no nosso dia a dia, mas ele é bem importante, tá? Ele serve, por exemplo, para fazer corantes, para separar partes de corantes, serve para separar minerais. E aqui, ó, ele também é bem empregado para limpar a água, tá? Principalmente não tanto a água em si, a água que a gente consome, mas em estações de tratamento de esgoto, que aí o esgoto é bem sujo, é usado para separar a parte suja, né? A sujeira, que são sólidos, da água mesmo, né? Da parte líquida. E aí, quando coloca esses gases, né? Essas bolhas de ar, a sujeira acaba subindo na água, tá? E forma essa espuminha que vocês estão conseguindo ver aí. E aí fica mais fácil, né, de limpar a água. A parte de baixo da água já vai estar bem mais limpa depois de usar esse método para separar, nesse caso aqui, separar a água da sujeira. Vamos agora para a separação magnética, um dos métodos mais interessantes, né? E ele serve para separar misturas onde um dos produtos, né, é um metal e pode ser atraído por um ímã. Então, a ideia do método é passar um ímã por uma mistura, tá? Nessa mistura, geralmente vai ser de sólidos, e um desses sólidos, que é o que se tem interesse de separar, ele tem propriedades magnéticas, tá? Então, o ímã vai servir para atrair esses sólidos. A gente pode chamar eles de sólidos ferroelétricos ou ferromagnéticos. Geralmente, eles têm ferro na composição, mas pode ter níquel, cobalto, não é necessariamente ferro, tá? Então, o ímã vai atrair eles. E esse método é usado, por exemplo, em lixões, enfim, para separar esses componentes que têm ferro, que podem ser reciclados, por exemplo, tá? E vocês vão encontrar facilmente na internet um exemplo, que é o exemplo de separação de limalha de ferro, que é isso aqui que vocês estão vendo, tipo um pozinho de ferro, do enxofre. Então, a gente mistura eles bem, tá? Dá para ver bem misturado, e quando passa o ímã, só o ferrinho, né? Só a limalha de ferro é atraído, e aqui fica limpinho, volta a ser só enxofre. Vamos agora para a levigação. É uma técnica que é usada principalmente na mineração e serve para separar sólidos que têm densidades diferentes, tá? Então, vai usar uma corrente de água, e essa corrente de água vai ajudar a separar o sólido que é mais leve, que é levado pela corrente de água, do outro sólido que é tipo mais pesado, ele é mais denso, tá? Então, ele resiste a essa corrente de água. Aqui eu estou mostrando um caso que é usado em especial, que é na mineração do ouro, tá? Então, temos os garimpeiros, eles trabalham principalmente em rios e pegam areia desse rio, que às vezes tem ouro, né? E colocam nesse equipamento aqui, que a gente chama de bateia. E aí, eles ficam mexendo e usam uma corrente de água do próprio rio, e aí a areia, junto com a água, é levada nessa corrente e vaza, né? E a parte mais pesada, que é os grãozinhos de ouro, se chama de pepita de ouro, acaba ficando aqui no fundo da bateia. Aqui eu até mostrei, aqui dá pra ver que é bem pequenininho, é como se fossem uns grãozinhos de areia mesmo. Só que eles pesam mais que o ouro, é por isso que eles ficam aqui, né, nesse equipamento, que é a bateia. Não é uma peneira, né? Ele não tem furinhos. Mas aí acaba ficando aqui e ajuda a separar. Agora, evaporação, mais um método de separação de misturas que serve para separar misturas homogêneas, ou seja, misturas que a gente não consegue separar os componentes visualmente, né? E vai servir para separar misturas entre sólidos e líquidos. Nesse caso, a gente vai deixar o próprio calor, né? O calor do sol, evaporar o líquido e vai ficar então sólido, que é recolhido. Esse processo é usado bastante nas salinas, né? Aqui tem uma salina. Aqui é água do mar mesmo, e aí a água tem o sal dissolvido, né? Então espera-se a água evaporar e fica então o sal que é recolhido e é o que a gente consome. Aqui é decantação, é mais um método, né? E esse método de separação serve para separar misturas heterogêneas, tá? Ou seja, mistura que a gente vê os componentes, tá? De dois tipos. Misturas entre um líquido e um sólido, tá? Que é esse caso aqui. E misturas entre dois líquidos immiscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam, como é o caso de óleo e água, tá? E vai se basear na diferença de densidade entre os componentes da mistura, ou seja, tem um que é mais leve, né, que vai ficar em cima, e outro que é mais denso, né, que vai ficar embaixo.
No caso da mistura entre líquido e sólido, a gente tem a mistura, por exemplo, aqui entre água e areia, tá? Então, assim que tá misturado, ele fica com aspecto que a gente não vê bem a separação, tá? Mas se a gente deixa bastante tempo, que a gente chama isso de sedimentação, o sólido vai se depositar no fundo, tá? E aí, o que é que a gente faz? A gente tira o sobrenadante, que é a água, né, o líquido, com bastante cuidado e deixa só a parte sólida no fundo do recipiente. Ou então a gente faz esse processo que se chama sifonação, que a gente usa uma mangueirinha para tirar a água de um recipiente e passar para o outro. E aqui a gente tem a decantação entre dois líquidos, tá? No caso, entre o óleo, que é um líquido menos denso, e a água, que é mais densa do que o óleo. Aí, nesse caso, usa esse equipamento que é chamado funil de decantação e tem essa mangueirinha, tá? Então, tem um furinho aqui, quando a gente abre, vai passando a água. Aí, quando terminar de passar toda a água, é só fechar, trocar o recipiente e abrir, então, novamente para retirar o óleo. A centrifugação é um método, uma técnica que usa o movimento de rotação de algo que vai estar em grande velocidade, tá? Para separar misturas heterogêneas, ou seja, misturas que a gente vê as partes, tá? Em casa a gente acaba usando isso, né? Quando lava roupa e usa a centrífuga, ela serve para separar a roupa, né, da água que está na roupa, que é o líquido. Mas aqui eu destaco o uso em laboratório, que é usado esse aparelho, que é a centrífuga, são colocadas amostras de sangue, depois que roda bastante, ó, vocês veem que tem uma separação aqui do sangue. Aí isso é feito para separar o plasma, que é essa parte amarelinha, né, que é a parte que tem bastante água no sangue. Esse azulzinho representa os glóbulos brancos e as plaquetas, e a parte de baixo, que está vermelho, representa as hemácias. Vamos agora para o último método, que é a destilação. É um método que é usado mais industrialmente, tá? Ou em laboratórios de química, e ele serve para separar uma mistura homogênea. Aí a gente vai ter dois tipos: a destilação simples, que é essa aqui, ela serve para separar um sólido misturado num líquido, né? Nesse caso aqui é como se fosse água e sal, tá? Mas pode ser outras coisas também, inclusive pode ser outro líquido, tipo álcool, mas se tiver um sólido dissolvido, a gente esquenta, né, aqui. Aí, com o tempo, né, até ferver, quando começa a ferver, aí ele sobe aqui que tem um termômetro para marcar a temperatura e entra nesse equipamento, que é um condensador, ele ajuda a esfriar, tá? Vem com água e ajuda a esfriar. Aí, quando esfria esse vapor de água do outro líquido, aí ele volta para o estado líquido e fica, então, nesse recipiente separado desse outro aqui. Então, aqui, depois de evaporar, vai ficar só o sal. Já a destilação fracionada, ela serve, né, para separar uma mistura homogênea de dois ou mais líquidos e não de líquido e sólido, como a destilação simples, e vai se basear no fato desses líquidos apresentarem pontos de ebulição que muitas vezes são bem próximos, tá? É o caso dessa aqui, que a gente pode pensar, por exemplo, em água misturada com álcool, e aí coloca para ferver, né, para esquenta aqui. Aí, o que acontece? O álcool evapora antes, que ele tem a temperatura de ebulição menor, que é 78 graus, e aí ele evapora todinho e a gente separa, tá? E marca lá a temperatura. E quando vê que saiu ele todinho, aí vai ter ficado a água aqui, tá certo? E esse aqui é o método de separação do petróleo, que eu coloquei semana passada para vocês estudarem, né? É uma destilação fracionada de vários componentes. Então, dependendo da temperatura que aqui é aquecido, uma temperatura bem alta, cerca de 600 graus, tá? E conforme vai subindo os vapores, eles vão se resfriando e é possível separar vários componentes, né? Como óleo, lubrificante, diesel, querosene, gasolina e o gás que a gente usa na cozinha, né? Que é aquele gás de cozinha. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Para você que não é meu aluno, dá um curtir aí. E para os meus alunos, não esqueçam de entrar no link da lista de presença. Desta vez não temos uma atividade de múltipla escolha, porque foi aula de revisão, tá bom? Boa semana aí para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!